O que é o projeto Futurice do governo federal? O que segue é uma análise feita em setembro de 2019. Há vários argumentos que são usados para defender o programa Futurice. Aqui vai aparecer uma pequena lista deles. Um deles é que as universidades se beneficiariam de um apoio financeiro do setor privado. Outro argumento é que o Futurice fortaleceria a autonomia das instituições federais de ensino superior. Outro ainda é que o Futurice facilitaria ou aumentaria a internacionalização das instituições de ensino e pesquisa brasileiras. Vamos examinar alguns desses argumentos em favor do Futurice. Apoio financeiro do setor privado. Será que é isso mesmo? Essa hipótese só seria crível se fosse o setor privado o proponente do projeto. E o setor privado não foi o proponente do projeto. Em nenhum momento houve sequer uma defesa do projeto Futurice vinda do setor privado. As possibilidades que existem de interação entre o setor produtivo e as instituições públicas de pesquisa e ensino que já existem hoje são suficientes para responder a toda a demanda vinda do setor privado. Portanto, não há nenhum apoio financeiro, o setor privado não tem nenhum interesse em fazer isso e todas as possibilidades de interação que existem hoje são mais do que suficientes para satisfazer as necessidades do setor produtivo. Inclusive, note, o setor privado é o que é citado no Futurice, inclusive no projeto de lei, ou no rascunho do projeto de lei que o governo tem divulgado. Não é o setor produtivo. Fortalecer a autonomia das instituições. Será que é isso mesmo que o Futurice pretende? Parcerias com organizações sociais e empresas farão com que estas passem a interferir nas decisões das instituições, não aumentando a sua autonomia, mas sim enfraquecendo a autonomia, pois, além da própria universidade, vai participar das decisões outras entidades. Isso, evidentemente, só enfraquece a autonomia da instituição. Inclusive a autonomia financeira, porque os recursos passarão por organizações sociais. Portanto, não tem sentido algum afirmar que o Futurice fortaleceria a autonomia das instituições. Por que acreditar que o MEC pretende fortalecer a autonomia das universidades se ele não respeita seus orçamentos, se ele não respeita os seus processos de escolha de dirigentes adotados por essas instituições? Não tem nenhum sentido acreditar que esse governo, que o MEC ou que um projeto vindo do MEC irá aumentar a autonomia das universidades. Ao contrário, o MEC e o governo federal têm mostrado que eles estão reduzindo a autonomia das universidades. Na prática, o que tem ocorrido é isso aí. Então, não dá para acreditar que ele vá aumentar a autonomia ou fortalecer a autonomia. Outro argumento é o aumento da internacionalização. Bom, antes de discutir isso, até precisaria questionar que internacionalização exatamente é isso, o que se quer dizer com isso, porque parece que é uma expressão de efeito, aumentar a internacionalização, mas o que é concretamente esse aumento de internacionalização? De qualquer forma, será que o projeto Futurice pretende mesmo isso? Será que o governo pretende aumentar a internacionalização das instituições de pesquisa e ensino brasileiras?
Como que a gente vai acreditar que isso é sincero, vindo de um governo que corta o orçamento dos órgãos de fomento exatamente da pesquisa científica e da internacionalização? E corta muito, corta para menos do que a metade do que era há alguns poucos anos. Aqui está um gráfico de barras do orçamento combinado dos dois principais órgãos federais de fomento e pesquisa e, inclusive, a internacionalização de 2015 a 2018. Ora, os futuros e também a Ponte para o Futuro, que é o projeto do governo Temer, mostra exatamente o que está acontecendo. É exatamente uma redução dos gastos, dos investimentos desses dois principais órgãos que contribuem para a internacionalização das universidades brasileiras. Portanto, não há nenhuma razão para acreditar que esse governo pretenda aumentar essa internacionalização. Vejamos outros aspectos do Futurice. O Futurice implica em remanejamento de dezenas de bilhões de reais do MEC. No PowerPoint apresentado pelo governo, alguns números chegavam a 100 bilhões de reais. Ora, um movimento de recursos dessa dimensão só poderia ser feito depois de um estudo muito detalhado, transparente e indicando quanto e de que forma cada um dos sistemas afetados seriam beneficiados ou prejudicados. E, evidentemente, seria necessário mostrar que os benefícios são maiores do que os prejuízos. Mas nada disso foi feito, simplesmente o Futurice apareceu sem que houvesse qualquer indicação de exatamente como esse movimento de dinheiro, essa realocação de recursos, iria beneficiar ou prejudicar os vários setores afetados. Nada disso foi feito. É totalmente inaceitável um projeto que envolve esse volume de recurso com tão pouco estudo, tão pouca clareza do que vai acontecer. O governo não responde às críticas que o Futurice tem recebido. Críticas e análises, na verdade. Por exemplo, uma crítica diz respeito à facilitação no reconhecimento de diplomas obtidos em outros países. Isso é especialmente grave na área de saúde. Há uma desconfiança muito grande do que significaria essa facilitação de reconhecimento de diploma. Outro ponto bastante importante é que não houve consulta aos dirigentes das instituições federais de ensino superior. Ou seja, não houve discussão alguma vinda dos setores que administram e conhecem muito bem como funcionam as universidades. Os reitores, pró-reitores, enfim, todos os dirigentes das instituições de ensino superior foram simplesmente ignorados e desconsiderados. Evidentemente, não é possível fazer um projeto dessa monta desconsiderando exatamente aqueles que conhecem muito detalhadamente o sistema. Outro aspecto que tem sido apontado é a criação de uma dupla porta nos hospitais universitários, dupla porta de entrada. Dupla porta de entrada de pacientes. Isso vai, evidentemente, criar problemas e aumentar as desigualdades que já são tão intensas nesse país. Vai beneficiar certamente os setores economicamente mais favorecidos.
e, portanto, prejudicar os setores economicamente mais desfavorecidos, as pessoas mais desfavorecidas economicamente, as regiões mais desfavorecidas economicamente. Um ponto muito importante é o que transparece em vários artigos do Futurice, do rascunho de projeto de lei do Futurice, a apropriação privada de recursos públicos, o que é totalmente inaceitável. Relação com empresas. Um ponto bastante importante que o Futurice repete em vários artigos e parágrafos e incisos que ele apresenta diz respeito à relação com empresas. Ora, empresa é uma forma de propriedade cujo objetivo é obter ganhos explorando um ramo de negócio. Ou seja, empresa não é uma entidade construída para prestar serviços ou fornecer bens à população. Ela pode prestar serviços que a população deseja, também pode produzir bens, mas ela não é isso. Ela é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de obter ganho. Então, por exemplo, o Futurice facilitaria a interação da universidade com uma empresa de tabaco, visando aumentar seus ganhos, mas não facilitaria em nada a interação com uma entidade não empresarial, pública ou privada, na área de saúde. Isso exemplifica o que significa a interação com empresa. Não é para melhorar o produto, o serviço ou coisas semelhantes. Ele simplesmente é para favorecer ganhos. Pois é, o Futurice acaba parecendo uma espécie de chantagem. As instituições federais de ensino superior foram estranguladas em termos orçamentários, e isso vai fazer com que elas sejam obrigadas a aceitar que parte de seus recursos sejam transferidos a organizações sociais e voltem carimbado por essas organizações e por empresas. Ou seja, elas serão forçadas a aderir ao Futurice. Elas estão sendo forçadas a aderir ao Futurice, porque elas estão estranguladas orçamentariamente. Isso parece uma espécie de chantagem. O Futurice, até por sua palavra, lembra a Ponte para o Futuro, que era o projeto do governo Temer, quando ele assumiu logo em seguida a derrubada da Dilma. E os projetos Ponte para o Futuro e também o Futurice são projetos que visam reduzir o setor público e transformar serviços públicos e recursos públicos em negócios, beneficiando empresas e por intermédio de organizações sociais, portanto, fragilizando o funcionamento das universidades públicas. Essas Futurice, Ponte para o Futuro, são formas de destruir a possibilidade de que no futuro nós tenhamos um país democrático e soberano. Com projetos como esse, isso evidentemente não ocorrerá.